Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. A nossa aula de hoje é uma revisão e a nossa prova, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. A nossa revisão vai ocorrer via Kahoot. Deixa eu abrir meu Kahoot e achar para vocês. A revisão para a nossa segunda avaliação nesse segundo trimestre. Primeira pergunta. Qual é a função usada para exibir informações na tela? Vamos começar de forma fácil, de forma tranquila. É a função input, é a função print, é a função show, é a função get. Muito bem, não tem segredo, certo? Função print, então. Carol Lanzito, minha pessoa, João e de novo eu, formam um top 5. Boa. Próxima. Qual o tipo de dado armazena apenas os valores true e false? Certo? True ou false? É o bool, é a string, é o int ou é o float? Qual deles? Também, vamos começar, né, devagar, vamos progredindo aí. É o booleano, pessoal, certo? O booleano, somente dois valores possíveis, ou ele armazena verdadeiro ou ele armazena falso, certo? Nós podemos representar esses valores também como inteiros, como 0 e 1, certo? 0 é falso, 1 é verdadeiro. Muito bem. Você pode, inclusive, fazer uma conversão, certo? De um verdadeiro ou de um falso para um inteiro, certo? Por exemplo, deixa eu até abrir aqui o nosso Visual Studio. Na prova, pessoal, eu vou permitir que vocês usem o Visual Studio e somente o Visual Studio, tá? Cadê a nossa pasta? E agora descobrir qual que é o segundo ano. Não é você. Você provavelmente. Vamos usar esse cara de exemplo. Aqui. Vamos dar print. Eu vou converter para inteiro um verdadeiro. Isto é possível, isto é possível. O que ele vai me dar? Me retornou um 1. Se eu fosse converter um falso para inteiro, ele me retornaria um 0, certo? Então, fiquem sabendo disso. Muito bem, vamos ver o resultado. Lanzito pulou para frente. Carol, minha pessoa, 2 vezes. E por fim, Ana aparece. Boa. Próxima. O que o código nome igual input, abre parênteses, abre aspas, de seu nome faz? O que esse código faz? Pausa e espera o usuário digitar um texto, guardando na variável nome. Perfeito, certo? Alguém marcou exibe um nome na tela. Espero que tenha clicado errado, certo? Para exibir algo na tela, nós vimos na primeira questão, certo? Que era a função print para exibir uma informação na tela.
Aqui eu estou pedindo uma informação, certo? Que daí eu vou guardar. Eu estou pegando fogo, certo? Em primeiro, depois a Carol, Lanzito, de novo eu e a Ana. Próxima. Qual é o operador de subtração em Python? Qual deles? Existem linguagens que usam diferentes operadores, tá? Mesmo para subtração, para adição e por aí vai. No caso do Python, certo? É o símbolo do menos. Existem linguagens que você usa sub, por exemplo. Tá? Não temos segredo aqui. Muito bem. Próxima. E qual que é o resultado da operação OI? Dois sinais iguais, OI. E repare, né? Ele é diferente entre eles. É um falso? Por que que é um falso? Por que que não é um verdadeiro? Por que que não é um erro? Dois sinais iguais. Dois sinais iguais, eu estou fazendo uma comparação de igualdade, certo? Se algo é igual a outra coisa, se alguma coisa é igual a outra, certo? E reparem, certo? Eu tenho um oi escrito todo em minúsculo, eu tenho um oi com a primeira letra, o O como maiúsculo. No Python, certo? Caracteres maiúsculos e minúsculos são diferentes, certo? Mesma coisa, caracteres acentuados e não acentuados, para ele é diferente. Se você estivesse falando de um banco de dados, certo? Por padrão, por exemplo, num MySQL, né? Lá no MySQL, ele vai ignorar maiúsculas e minúsculas, vai ignorar acentos e não acentos por padrão. Para ele é a mesma coisa. Não aqui no Python. No Python ele diferencia, tá? Então, este oi tudo minúsculo é diferente desse oi com um O maiúsculo, o resultado é um falso, não é igual esta comparação. Muito bem. Ana sobe para quarto. Próxima. Qual é o resultado da operação lógica true and false? Verdadeiro e falso. O que isso gera para mim? A maior parte colocou nulo, certo? Alguns colocaram verdadeiro. O resultado correto apenas 4, que era um falso. Por que que a resposta correta é um falso aqui? Yep. Muito bem. Deixa eu abrir o nosso material, certo? Lá da segunda aula. Segunda aula de Python, obviamente. Cadê? Terceira aula de Python. Quando nós vimos os operadores básicos.
Perdão, professor Juliano, agora sim. Muito bem. Reparem, então, que a maior parte do pessoal não acertou esta questão, certo? Alguns colocaram none, alguns colocaram verdadeiro, e resposta correta, apenas 4 que eram falso. O que está ocorrendo aqui, certo? Resultado da operação lógica true and false, certo? Verdadeiro e falso. Este and aqui, o que é? O and é o nosso operador lógico e, certo? Relembrando, o que são operadores lógicos? Operadores lógicos, eles trabalham com a combinação de valores booleanos. O que é um valor booleano, certo? Verdadeiro ou falso, certo? E o retorno da combinação desses booleanos é um novo valor booleano, é um verdadeiro ou falso como resultado também, tá? Para o operador AND, certo? Nosso E. Ambos os lados dele tem que ser verdade. Você tem que ser verdade e este outro tem que ser verdade, certo? Um dos lados dele é falso, todo ele vai ser falso. O resultado desta combinação é falso, certo? Que é o exemplo que nós temos aqui no Kahoot, certo? Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso me retornam falso. Para retornar verdadeiro, ambos tinham que ser verdadeiro. Ambos os lados do E. Tinha que ser verdadeiro e verdadeiro. Ao contrário do ou, certo? O ou, apenas um dos lados basta como verdade para o todo ser verdade. Ou você é verdade, ou este outro é verdade, certo? Obviamente, se ambos os lados do ou forem falsos, o todo é falso. Se ambos forem verdadeiro, o todo é verdadeiro. E nós temos um terceiro operador lógico, né? Que é o not, que é o não, que ele apenas inverte o sinal. Não tem grandes segredos aqui, tá? Muito bem. A ideia de operadores lógicos, pessoal, vocês deveriam ter visto no primeiro ano, certo? Do ensino médio. Eu não sei como é que está a grade atualmente, mas eu lembro de ter visto tabela verdade no ensino fundamental, na 8ª série, provavelmente. Talvez antes, tá? Se vocês estão se debatendo com isso, procurem lá, então, tabela verdade. Muito bem. Alguma dúvida aqui nesses operadores lógicos, pessoal, no porquê que o resultado desta operação aqui é um falso? Brian disse que não, e o resto da galera? Se vocês tiverem dúvidas, esta é a hora. Tranquilo? Então, tudo bem. Tranquilo, tranquilo, muito bem. Vamos em frente. Vamos ver. De boa na lagoa. Uma mole que você no pudim. Beleza. Apenas o Kaioshin do Norte acertou entre os top 5, né? Muito bem. Kaioshin do Norte. Os caras são fogo. Próxima. Se S é igual a uma string Python, qual é o resultado de S entre colchetes 1? Tem uma string tem uma variável S que tem uma string Python. Quando eu faço S dentro de colchetes 1, o que eu quero dizer? Eu estou fazendo aqui o quê? Uma indexação, certo? De uma string. Eu estou pegando um caractere da string com base na posição da string, certo? Com a posição do caractere na string, melhor dizendo, tá? Na posição 1, certo? Quem que nós temos? Nós temos o segundo caractere, o Y. Professor, mas o 1 não é o P? Não. Lembre,
Nós começamos a contar em programação a partir do zero. O primeiro caractere da string, índice 0. Tá? Duas pessoas colocaram um P, alguém colocou o T, certo? Eu acho que eu clico errado. Mesma coisa esse O. Muito bem. Calma, pessoal. Tem um tempo ainda. Muito bem. Muito bem, muito bem. Bora. Qual é o resultado de A mais B mais C? E repare que cada um é uma string. Boa, certo? É ABC. O que nós fizemos aqui? A concatenação, a união de 3 strings em uma string só, certo? Não é a primeira resposta, por quê? Porque a concatenação, o operador de mais, ele não adiciona espaços, certo? Não ocorre um erro, isso é possível, o resultado não é 3, são todas strings. Muito bem. Estou dominando as 3 primeiras posições. E a Carol aparece agora. Boa. Próxima. Qual o método da string que converte Python para Python? Python no maiúsculo para o minúsculo. Tem um método da string que faz isso, nós vimos, que eu comentei com vocês, que é um método extremamente útil, que nós vamos utilizar bastante a partir de agora. Que método que é esse? Stripped, capitalize, title ou lower? Método lower, certo? Método lower converte tudo para minúsculo. Se eu quisesse converter uma string para maiúsculo, seria o upper, certo? Não é o caso. Muito bem. Title também lida com capitalização, certo? Com maiúsculos e minúsculos. Só que como é que faz o title? Ele coloca a primeira letra de cada palavra como maiúscula. Muito bem. A mesma coisa. Nada se altera aqui na liderança. Próxima. Se lista é igual a B, o que lista.append bastando C faz? Ele adiciona C no início da lista, ele substitui B por C, perdão. Ele adiciona C no final da lista ou ele gera um erro? Ele adiciona C no final da lista, certo? É isso que faz o nosso método append. O que você passar dentro do append, ele vai colocar ao final da lista. Muito bem, muito bem, muito bem. Próxima. Todo mundo fica igual. Como você acessa o último elemento da lista? L 10, 20, 30. Foi disputado, é assim. Perdão. Muito bem. L.last, L é minha lista, certo? L.last não é last porque não existe esse método last na lista. Por que que ele é L passando o índice 2 e não passando o índice 3? Certo? Minha lista tem 3 elementos. Lembrando, eu estou tratando aqui de indexação, nesse caso de lista.
Mas ele segue a mesma regra da indexação de string, certo? Primeiro elemento da lista, índice 0, segundo elemento, índice 1. Terceiro elemento, que é quem eu quero pegar, índice 2 nesse caso, certo? Não tem um elemento no índice 3, seria o quarto elemento da lista, não é o caso, certo? Muito bem. Poderia ter passado aqui ainda um índice menos 1, certo? Não é uma das opções, mas seria uma possibilidade. Vamos ver. Apenas a minha pessoa e o Asiafrico acertaram. Próxima. O que a função len retorna para a lista 1,2,3,4? Retorna 4. Perfeito, certo? Função len, você vê o comprimento, nesse caso, da lista, certo? A quantidade de elementos que tem lá dentro. Não é o último índice, por exemplo. Ah, o último elemento tem índice 3, certo? Não, não é isso que ela retorna. Quantidade de elementos. Se fosse uma string, seria a quantidade de caracteres na string. Muito bem. Nenhuma alteração aqui no top 5. Antepenúltima. Qual o símbolo é utilizado para separar a chave do valor em um dicionário? É o ponto e vírgula, é a vírgula, é o dois pontos, é o sinal de igual. Para separar a chave do valor em um dicionário. Assunto da última aula nossa. Ficamos entre ponto e vírgula e 2 pontos. A resposta correta é 2 pontos, certo? No dicionário, cada elemento, cada item é composto por um par, chave e valor, certo? A chave é separada do valor pelos 2 pontos. Os itens, os elementos, os pares são separados por vírgula. Muito bem. Se atentar na sintaxe, então. Muito bem. São algumas mudanças no top 5 e Kaioshin do Norte aparece novamente. Boa. Penúltima. Como você adiciona o par cidade, 2 pontos, Recife ao dicionário pessoa? Temos duas formas de fazer isto. Apenas uma delas está correta nesse Kahoot, certo? A outra forma não está nas respostas. Como que eu adiciono esse par? Essa foi bem espalhada, certo? Nós temos duas formas de fazer operações no dicionário, certo? Eu tenho duas formas de ler, eu tenho duas formas de apagar, eu tenho duas formas de criar, eu tenho duas formas de adicionar, certo? Eu quero adicionar o par chave cidade valor Recife no meu dicionário pessoa. Resposta correta. Nosso dicionário pessoa, dentro de colchetes, a chave, sinal de igual, o valor que vai para esta chave desse dicionário, certo? Não temos um insert em dicionário, insert de lista. Esse add aqui, isso aqui não é Python. Não temos um método append em dicionário também, isso é de lista, certo? Que outro método que nós poderíamos utilizar para adicionar um par, certo? Ou para atualizar um par, né? Atualizar o valor de uma chave. Método update, certo? Eu posso utilizar a sintaxe, a notação aqui, com o colchetes, ou eu posso utilizar o método update. Ninguém no top 5 acertou essa. Muito bem. E a última. Qual palavra-chave é utilizada para deletar um par chave-valor de um dicionário, para remover um par chave-valor de um dicionário?
Erase, remove, del, delete. Novamente disputada, certo? Resposta correta é a palavra-chave del, certo? Palavra-chave del não somente para remover um par chave-valor de um dicionário, mas para remover o que você quiser passar para ele. Se você passar um dicionário inteiro, ele vai remover todo o dicionário. Se você passar uma string, vai remover a string e por aí vai. Vamos ver o pódio, ranking final. Eu em terceiro. Eu em segundo. Eu em primeiro. Eu vou ter que começar a bloquear isso aí de usar meu nome, porque fica demais. Né? Asia Frico e o Kaioshin do Norte completam o pódio. Muito bem, galerinha. Eis, então, o nosso resultado final. Deixa eu dar uma olhada no resumo de vocês. Quero ver o relatório. Aqui. Chega. Muito bem, pessoal. Com esta revisão nossa, não vale com eu jogando. Eu também acho que não vale. Eu vou ter que começar a me remover ali do jogo. Pois é, né? Tá demais isso aí. Eu tenho que começar a me remover do jogo. Nomes diferentes a partir de agora, pessoal. Mas muito bem. Dúvidas que surgiram com esta revisão. Ou dúvidas que vocês já tinham anteriormente, pessoal. Me contem. Falem agora, certo? Dito isso, né? Feita essa revisão, caso alguém queira rever algum tópico, vamos para a prova. Dúvidas, perguntas, angústias ou desesperos? Não. O pessoal está confiante. Muito bem, pessoal. Se nós não temos dúvidas, nós vamos... A prova vai ser hoje, a prova vai ser agora, certo? Como dito anteriormente. Né? E semana que vem é recuperação. Se nós não temos dúvidas, deixa eu abrir a prova. A prova são 20 questões, certo? Se você tiver perguntas, pergunte, Vinícius. A prova são 20 questões, todas de múltipla escolha, certo? São quatro respostas por pergunta. O único material que vocês podem utilizar é o próprio Visual Studio Code, certo? Não utilizem slides, não utilizem nenhum outro material, outros sites, nada disso, certo? Apenas o Visual Studio Code. Deixa eu abrir aqui e liberar para vocês. Cadê? Aqui. Então, apenas com o VS Code. Lembrando, Ellen, que você tem acesso lá àquela outra que você tinha faltado. Não é aqui. Editar. Atribuir. Muito bem. O link da nossa avaliação está no chat, pessoal. Certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso tenha alguma pergunta, alguma resposta que está errado, que tem duplicidade, alguma coisa nesse sentido, por favor, me chame, certo? Alguma burrice que eu fiz. No mais, boa sorte, pessoal. Estou aqui vendo e ouvindo vocês.
Nós vamos começar a ver, então, agora, pessoal, a ideia de estruturas de controle de fluxo, certo? A primeira estrutura de controle de fluxo que nós temos. Tá? Qual que é a ideia de uma estrutura de controle de fluxo? Né? Controle de fluxo tem relação com a ordem com que as nossas instruções vão ser executadas, certo? Ah, ele vai executar, como que ele vai executar as linhas de código, por exemplo? Certo? Nós temos três tipos de estruturas. Nós temos estruturas sequenciais, condicionais de repetição. Até então, tudo que nós fizemos era de forma sequencial, certo? Era na ordem que foi declarado os nossos comandos, nossas instruções, nossos códigos, certo? O Python vai linha a linha. Executa a primeira linha, executa a segunda, a terceira, a quarta e por aí vai, certo? O que nos interessa agora são as estruturas condicionais, onde nós podemos ou não executar uma linha, certo? E para isso nós utilizamos do comando if. O que é if em inglês? Se, certo? Se o quê? Se uma certa condição for verdadeira, ele vai executar o bloco daquele if. A condição não sendo verdadeira, não executa o bloco do if. Ou seja, vai alterar o fluxo de execução das nossas instruções, certo? Então, o if é uma estrutura que permite avaliar uma determinada expressão e, de acordo com o seu resultado, alterar o fluxo de execução das instruções. Ela é executada caso a expressão seja verdadeira. E reparem aqui no exemplo. Tem uma variável a valendo 10. If a maior do que 5, certo? Se o valor da variável a for maior do que 5, e se atente na sintaxe. Palavra-chave if, a minha condição, 2 pontos para indicar o início do bloco do meu if. O bloco do if, certo? Ele tem que ter uma indentação de forma constante, ele tem que ter aqueles 4 espaços na frente, e dar um tab para fazer isso. Vamos fazer esse exemplo. Tem uma variável a valendo 10, certo? E eu tenho aqui uma condicional, uma estrutura de decisão, um se, if, se a for maior do que 5. Esta é a minha condição, 2 pontos para indicar o início do bloco. O Visual Studio é legal comigo, quando você dá um Enter, ele já dá aqui esses espaços antes, certo? Se for maior do que 5, dê um print. É maior do que 5. Eu vou dar um segundo print. Maior que 5. Reparem. Ah, professor, eu tirei os espaços da frente. Você consegue colocar eles com um tab. Certo? Ele coloca esses 4 espaços para você. Para fazer parte do bloco do if, tem que ter essa indentação de forma constante. A partir do momento que o código não está indentado, não faz parte mais daquele if. Eu vou executar aqui no passo a passo, pessoal. Vocês não precisam copiar, tá? Só prestem atenção aqui comigo. Para quem quiser acompanhar o meu projeto, tá aqui o link no chat. Deixa eu já tirar esse cara fixado. Aí. Muito bem. Eu vou executar aqui no passo a passo. Saia. Aí. O que o Python faz? Ele vem, cria minha variável a valendo 10. E ele chegou na nossa condicional, nossa verificação, nosso C.
if A maior do que 5. Se o valor da variável A for maior do que 5, ele é maior do que 5? Sim, ele vale 10. 10 é maior do que 5, esta condição é verdadeira. Sendo verdadeira, ele vai para dentro do bloco do if. Lá ele vai executar o print, é maior do que 5, vai executar o print, maior do que 5. Terminou o bloco do if, ele sai de toda a estrutura de decisão, vai para o próximo trecho de código, que nesse caso é o fim do programa. É o print fim do programa. Ah, mas o meu A ele não valia 10, meu A valia 3. E agora? Vamos executar de volta. Python vem, cria minha variável A valendo 3. Chega na estrutura de decisão, certo? Na estrutura condicional. A é maior do que 5? Não. Meu A vale 3. 3 não é maior do que 5. Esta condição é falsa. Sendo falsa, reparem agora. Para onde que o Python vai? Ele vai para a linha 5. Ele não entra no bloco do if, certo? Porque a condição era falsa. Alterei o fluxo de execução do meu programa. Ele não está mais executando os códigos necessariamente linha a linha. Tá? Ele vai executar ou não dependendo de uma certa condição. Dependendo de certo... Agora, o fim do programa. Tá? Não. Ah, professor, mas eu quero que... outro bloco que nós podemos utilizar em conjunto do if, que é o bloco do else. Qual que seria a tradução do else de inglês para português? Se não, certo? Se não o quê? Né? Se todas as condições anteriores forem... Então, certo? Ué, o que será que acontece? E agora? Deu uma melhorada? Pois é, mas eu já tirei minha volta. Agora ficou melhor? Engraçado. Muito bem. O else, então, pessoal, reparem. Eu tenho somente um else por estrutura condicional, certo? Eu vou ter um if, eu vou ter um else. Nós vamos ver que tem um cara que eu posso colocar no meio, que é o else, ou o else eu posso ter quantos eu quiser, certo? O else não é obrigatório. Se eu for ter, vai ser somente um. E vai ser sempre ao final, certo? É maior do que 5? Deu print, maior do que 5, maior do que 5. Do contrário vai ser o quê? Se não for maior do que 5, então dê um print para mim. É menor do que 5. Deu um segundo print. E repare, eu posso colocar quantas linhas forem necessárias dentro desses blocos. Tá, eu estou colocando duas aqui para vocês verem que é possível. Menor do que 5. Menor que 5. E vamos rodar o nosso programa. Meu A vai voltar a valer 10. Temos 5 minutinhos ainda. Python vem, cria uma variável A valendo 10. Chega numa
verificação, uma condição. Se o A for maior do que 5, A maior do que 5, sim. A vale 10, 10 maior do que 5. Condição é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no bloco do if. Dá o print é maior do que 5, vai dar o print maior do que 5. Maior que 5. Reparem agora para onde que vai o nosso código. Terminou o bloco do if, que ele entrou e executou, ele foi para o print fim do programa. Ah, professor, por que ele não passou pelo else? Ele só vai passar pelo else se as condições anteriores forem falsas. O que não é o caso aqui, ele encontrou alguém que é verdade. Encontrou alguém que é verdade, não tem por que passar nas outras condições, nas condições alternativas, no else, certo? Vida que segue, ele vai sair de toda a estrutura condicional, certo? Foi para o próximo bloco de código, que é o nosso fim do programa. Ah, mas o A não vale 10, o A vale 3. Python vem, cria a variável A valendo 3, vai fazer uma verificação. O A é maior do que 5? Não, não é. A vale 3. 3 não é maior do que 5. Esta condição é falsa. Reparem agora. É falsa a condição? É. Não vai entrar nesse bloco. Tem uma condição alternativa? Nesse caso, tem um else? Tem um else. Todas as condições anteriores eram falsas? Eram falsas. Vai cair dentro do bloco do else. E vai executar lá. É menor do que 5, menor do que 5. Terminou o bloco do else. Sai de toda essa estrutura condicional e vai para a próxima, que é o nosso fim do programa. Beleza até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer que eu repita? O que vocês me dizem? De boas? Tá? Não posso dizer, sabe, o quanto que isso é utilizado, pessoal. Isso é utilizado todo dia, todo momento, certo? Estruturas condicionais muitíssimo utilizadas. Vamos utilizar daqui até o final do ano. Temos que pegar bem esse cara, certo? Muito bem. Se nós não temos dúvidas, vamos fazer um outro teste. E se meu A valer 5? A vale 5. A é maior do que 5? Não. A vale 5. 5 não é maior do que 5. 5 é igual a 5. A condição é falsa. Sendo falsa, tem um else. Vai cair no else e vai dar print. É menor do que 5, menor do que 5. Só que não é verdade, não é menor do que 5. Ele é igual a 5. Ah, eu posso colocar, então... Eu quero colocar uma mensagem diferente, certo? Se não for maior, se não for menor, quer dizer, é igual a 5. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos descobrir semana que vem, certo? No mais, meu bom pessoal, por hoje, nós ficamos por aqui, certo? Semana que vem, nós vamos ter uma revisão e a recuperação, certo? Revisão para a recuperação e a recuperação em si. E nós vamos continuar com este assunto de estruturas de decisão, certo? Vamos terminar, tem mais um bloco para nós vermos, certo? Que a gente pode utilizar com o if e o else, que é o if. E nós vamos fazer exercício, nós vamos fazer bastante exercício, certo? E pegar o resto da aula de semana que vem e da próxima só para fazer exercício daí. No mais, nós ficamos por aqui. Por favor, estudem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Falou.